Bom dia, bom dia, bom dia! Sejam muito bem-vindas, bem-vindos à nossa maratona da carteira vitalícia. É uma sequência de lives aí que eu vou fazer durante 2 semanas, todos os dias, para ajudar quem realmente quer entrar nessa jornada e quer construir a sua carteira vitalícia. Então deixa eu explicar para vocês, tá, gente, como que vai funcionar. Então, se vocês não viram ainda, nós vamos ter aí no dia 7 de setembro o início de um evento inédito que eu vou fazer, que é a Semana da Independência com Seguros de Vida. Então, essas lives vão ser, na verdade, um aquecimento aí, um esquenta para você que vai participar da Semana da Independência com Seguro de Vida, que está obstinado aí, né, que quer construir a sua carteira. E qual que é o benefício dessas lives, tá, gente? Aqui eu vou trazer atalhos, né? Os atalhos para você, atalhos seguros, tá? Para você construir a sua carteira, e também vou falar sobre os obstáculos, porque às vezes a gente pensa, né? Ah, eu quero saber como fazer, eu quero saber como construir. Tá, mas espera aí, e os obstáculos? A gente não pode saber só como fazer, a gente tem que saber, né? Os erros, a gente tem que saber os obstáculos, a gente tem que saber tudo que for importante aí para a nossa jornada. Então aqui eu vou trazer os caminhos mais assertivos para você construir aí a sua carteira, tá? E eu tô vendo que tem bastante gente nova aí, que legal. Então, sejam muito bem-vindos e bem-vindas, tá? Para quem não me conhece ainda, então eu sou Antônia Oliveira e eu me dedico a ajudar colegas corretores que querem ter uma tranquilidade aí no futuro, que querem ter uma renda mensal e vitalícia, né? E hoje o tema que eu vou trazer aí para vocês é um tema que eu considero super importante. Então, para você começar a sua carteira, é de suma importância, tá, minha colega, meu colega, que você esteja focado, tá? E que você saiba o quão esse passo é importante. E qual que é esse tema, Antônia? Então, deixa eu contar para vocês, tá? São as metas. Então, assim, ao passo que você deseja começar a sua carteira, você precisa elaborar metas, você precisa estar ciente de que esse é sim um atalho importante. E aqui eu vou dizer o porquê que construir metas, o porquê que ter metas é importante, porquê que não ter metas pode atrapalhar a construção da sua jornada. E também eu vou explicar, né, no final, como que você pode construir essas metas da melhor forma para você chegar lá no final, né, e construir a sua carteira tão desejada, que vai te dar toda a tranquilidade financeira, né, que você deseja. Então vamos lá, né, gente? Vamos chegando aí, puxa um banquinho e senta, né? Assim, gente, por que ter metas? O que são as metas e por que elas são importantes? Eu costumo dizer que as metas, elas são como você saber o seu destino, né? É como uma viagem. Então, imagina você colocar uma mochila nas costas aí. Eu sei que tem muita gente que gosta, mas isso não é o normal, tá? De todo mundo. É aí uma exceção. Então, imagina você colocar uma mochilinha nas costas e sair sem rumo, né? Pode até ser bacana, mas assim, é muito melhor quando você sabe para onde que você vai, né? Quando você tem toda aquela expectativa da viagem. Eu vou viajar e eu vou chegar daqui tantos dias em tal lugar, né? Então você já planeja, você fica idealizando, você fica, na verdade, sonhando, né, com aquilo, com o momento que você vai
chegar lá no destino final da sua viagem. E a meta é a mesma coisa, tá? Quando você elabora uma meta, é o seu destino, né? Então você estipula aquele valor, você estipula aquele percentual, você estipula o que você quer, o que você deseja. E aí você vai percorrer um caminho que é como se fosse de uma viagem. E aí você cria aquela expectativa e você vai atrás do que você deseja. Então isso, na verdade, que é a meta. Você consegue mensurar, né? Você consegue saber o que você quer. E aí eu sei que tem muitos colegas que têm dificuldade em construir e acabam não fazendo, né? Não fazendo nenhuma meta. Vai, né? Deixa a vida me levar. Vai dizer que não é assim. Vai trabalhando todos os dias. Se vendeu, ótimo. Se não vendeu, pô, que droga, não vendi, mas tá tudo bem, né? Porque não tem lá um objetivo. E quando você não tem um objetivo, qualquer coisa satisfaz, né? Ah, vendi, tá bom, né? Agora, quando você tem lá a tua meta, não é qualquer coisa que vai te satisfazer. O que vai te satisfazer é o resultado, é o objetivo que você estipulou. Então, por isso que é tão importante ter essa meta, né? Porque senão qualquer lugar tá bom. Ah, vou viajar, não sei para onde eu vou. Qualquer lugar tá bom, né, gente? Qualquer destino tá bom, porque eu não sei pra onde eu vou. Coloquei a mochilinha nas costas e fui. É que nem emagrecer, né? Eu vejo aí que a mulherada, e não só a mulherada, tá? Porque os homens hoje estão muito preocupados também com a parte da saúde e estética. Ah, eu quero emagrecer. Tá, mas quer emagrecer quanto, criatura? Se você não coloca uma meta, se você não coloca um objetivo, é bem possível, inclusive, que você vai até desistir, né? Porque você não se sente motivado. Agora, quando você coloca, eu quero emagrecer 5 quilos. Então, você consegue mensurar, né? E isso acaba sendo um combustível para você. Porque à medida que você, né, for vendo que tem resultado, que tá dando resultado, você se estimula a continuar e aí atrás cada vez mais aí do seu objetivo. Mas eu sei, né, que tá, Antônia, mas você tá falando, só que eu não tô acostumado a fazer metas, a construir e nem a trabalhar com metas. Uma vez eu até tentei, mas não deu muito certo. Talvez não deu certo, minha colega, meu colega, porque você não fez do jeito certo, né? Você fez do jeito errado. E como que é o jeito errado? É justamente quando você faz isso. Você diz aleatoriamente, né? Eu quero vender mais. Mas vender mais quanto? Ah, eu quero faturar mais, né? Que nem aquele sonho lá que você coloca no Natal, na virada de ano. Ah, no ano que vem eu quero faturar mais, eu quero vender mais, eu quero emagrecer. Números, você precisa colocar um objetivo. Então, se você não coloca, você não está fazendo uma meta, você acha que está fazendo, né? Porque você diz que quer ganhar mais. Você quer faturar mais, Antônia, mas eu quero faturar mais, essa é a minha meta. Tá, e aí então se você quer faturar mais, ou se você quer emagrecer, por exemplo, se você emagrecer 1 quilo em 6 meses, tá ótimo, porque você disse que queria emagrecer. Mas 1 quilo é muito pouco, dependendo do peso, né, que você tá. Você quer faturar mais, mas aí você faturou. No final do ano você teve lá um aumento de R$1.000 em relação ao ano anterior. Aumentou, isso é bom? Ah, Antônio, isso é péssimo, só R$1.000, mas você não planejou, você não colocou uma meta, então como que você quer que dê certo, né? Então talvez seja isso que você esteja fazendo errado, minha colega, meu colega. Outra coisa que eu vejo que muitos colegas fazem, tá? E que não tá certo, e isso acaba desestimulando, é quando coloca um número
aleatório. Ah, mas como assim, Antônia? Gente, não fez um planejamento, né? Não pensou exatamente como que a empresa funciona, não pensou estrategicamente na corretora e no negócio. Colocou um valor lá, um número e pronto. Só que as pessoas esquecem, né? Que 2 para 4 já é 100%, gente. Perceberam onde pode estar o erro? Porque aí, assim, às vezes eu penso, pô, eu tô faturando, né, na minha corretora 5 mil reais por mês. E aí eu coloco lá uma meta que eu quero faturar 10. Parece que não é muito, mas é o dobro do que você fatura hoje. Então percebe que vai ficar difícil. Não importa o tamanho do número, você tem que fazer como referência o que você tem hoje, né? Qual que é a sua realidade? Ou seja, hoje eu estou numa realidade onde eu tenho um carro popular. E aí eu coloco como meta que até o final do ano eu quero ter lá um carro de 400 mil reais. Aí o que vai acontecer? Primeiro mês eu já não vou conseguir, né, ter vislumbrar a chegada nessa meta aí que eu estipulei, porque ela está muito distante da minha realidade. Então, muitas vezes, e foi isso que você fez de errado, você não planejou estrategicamente as tuas metas, você colocou lá um número aleatório, um número muitas vezes muito além da sua capacidade, ou até aquém, né? E aí você, no além, não conseguiu alcançar e você se desestimulou e pensou, pô, essa ideia aí de meta não é bom não, prefiro continuar aqui na corretora vendendo simplesmente, sem colocar nenhum objetivo. E aí você erra, né? Porque as metas, elas precisam ser estimuladoras, elas precisam te estimular, elas precisam te incentivar a querer sempre mais. E é por isso que muitas corretoras, é por isso que muitos profissionais acabam, né, com o passar do tempo se acomodando, porque não se desafiam. Ficam sempre no mesmo lugar. Se eu vendi esse mês 10 propostas, tá ótimo. Então, se no mês seguinte eu vendi 11, que legal, eu vendi 11. Tá bacana que você conseguiu aumentar uma. Mas será que você não conseguiria aumentar mais do que isso? Melhorar mais os teus resultados? E, gente, eu gosto muito quando eu vou em palestras, né? E já fui em muita palestra aí de vendas, né? E motivacionais, enfim, em que os facilitadores dizem o seguinte: levanta. Daí a gente levanta, né? Fica em pé. Aí eles dizem: levanta as mãos o máximo que você conseguir. Aí as pessoas levantam, né? Levantam as mãos. Aí eles dizem, tá, agora levanta mais um pouco, o máximo que você conseguir. Aí as pessoas levantam e vai mais um pouquinho. Daí ele diz assim, agora imagina que tem um pitbull chegando, correndo, e que você precisa fugir, levanta as mãos. Aí a pessoa consegue mais um pouco. Por quê? Porque toda vez que você se desafiar, gente, toda vez que você colocar uma meta, que você aumentar, que você vai se desafiar a melhorar e a querer sempre mais e a se superar. Então, provavelmente, se você não gosta de metas ou tentou alguma vez e não deu certo, é porque você fez do jeito errado, tá? Porque a tendência, quando você utiliza, é que dê certo e que você consiga sempre crescer e se desenvolver. É esse o objetivo das metas, tá? E é motivar, né? É você ter um compromisso, você saber que aquilo precisa ser feito, que aquilo precisa ser executado. É você levantar de manhã e você às vezes pensar, pô, hoje eu não vou para a corretora. Ou você pensar 10 horas da manhã, pá, não tá legal, hoje eu não tô rendendo, vou embora. Ou vou ligar pro meu amigo, ou vou fazer alguma coisa aleatória no meu trabalho, e aí você lembra, não, eu tenho uma meta, né? Eu tenho um objetivo, eu não vou fazer isso, eu preciso continuar.
Então, por isso que as metas são um verdadeiro atalho, as metas são importantíssimas na construção da sua carteira de seguros de vida. Tá fazendo sentido, gente? Faz um certinho aí pra mim, me conta, né, se tiver fazendo sentido. E outra coisa, né, gente, é uma satisfação pessoal, é uma recompensa. Você saber que você está indo atrás de algo e está conseguindo conquistar. Seja de grão em grão, Eduardo, querido, Deise, André, que legal, que joia saber, Nicole, que está fazendo sentido para vocês, tá? Você tem como medir o desempenho, né? Quando você tem metas, porque quando você não tem, você vai medir o quê, gente? Ah, tá, esse mês eu vendi um pouquinho mais, mas o pouquinho é quanto, né? Você tá fazendo essa comparação com base no quê? Você cresceu com base no quê? Agora, quando você tem as metas, você consegue acompanhar o seu desempenho, você consegue saber quando você melhorou, quando você piorou, onde que você precisa intensificar, né? E se você não tem, né? Não preciso nem dizer, aí você não faz, e quando você não faz, você deixa de vender mais, porque aí você não identificou o que você está fazendo de errado e o que pode ser melhorado, né? Quando eu falo sobre metas, seja, né, em mentoria com o pessoal do Provida, com os colegas aqui, eu escuto muito, ai, Antônia, mas eu não consigo atingir. Eu coloco metas e eu não consigo atingir. Então, eu já falei para vocês, né? Provavelmente, se você não consegue atingir suas metas, é porque elas não condizem com a realidade. É porque você fez algo muito além das suas possibilidades, né? E aí você não conseguiu abraçar. Ou você não fez um planejamento assertivo para conseguir alcançar elas. E no final eu vou explicar para vocês exatamente como que deve ser feita a construção dessa meta para realmente você conseguir, né, alcançar aí os seus objetivos. Porque outra objeção que os colegas falam muito é: ah, mas eu não sei. E, gente, é tão simples, mas tão simples que dá vontade de dar umas palmadas em vocês que não fazem metas, que não constroem as suas metas, tá? E deixa eu tomar um gole de café aqui que a minha garganta tá seca. Outra coisa, né, gente? Qual que é o jeito errado de você fazer as suas metas? Antes de falar o jeito certo, eu vou falar o jeito errado, tá? Primeiro, os colegas não constroem submetas. Colocam lá, eu quero faturar, aumentar o meu faturamento aí em 10%, enfim, 20%, 120 mil reais, né? Aí, ele coloca aquele valor, né, expressivo de 120 mil reais para um período de 6 meses, né? E aí ele não estipula que deve ser 20 mil reais por mês, por exemplo, né? Ou por trimestre. E aí o que acontece? Ele se apavora no primeiro, no segundo mês, quando ele vê que não chegou, que não alcançou as metas. E aí o que acontece? Se desestimula e desiste. É exatamente isso que acontece. Então fez errado, tem que ter, né, submetas. Outra coisa, não analisam para intensificar. Lembra que eu disse antes? E aí, gente, vamos supor, né, chegou lá o segundo mês, a meta era para 6 meses. Chegou lá no terceiro mês, deu PT, né? Deu problema na tal da meta, não conseguiu. Era para ser lá os 20 mil, vamos supor, mas tá em 8. E aí vai empurrando com a barriga. Aí chega no dia 20, continua empurrando com a barriga. Não é assim que funciona. As metas, elas têm que ser analisadas, né? E se não diariamente,
semanalmente, né? Você precisa estar de olho lá nos objetivos. Então vamos supor que tá em 8 e a tua meta é 20, o que precisa ser feito? Né? Qual combustível que você precisa colocar? Você precisa redirecionar a sua metralhadora, né, gente? Para descobrir o que você precisa fazer para atingir o bendito do seu resultado e das suas metas. Ah, você precisa fazer mais ligações? Você está fazendo 10, 15 ligações por dia? Aumenta isso para já. Você precisa intensificar. Então, tá aí, né? Uma das coisas erradas que os colegas fazem, que é não analisar e não intensificar no momento que precisa intensificar. Então deixa chegar lá no último dia do mês e começa a ligar para todo mundo naquele desespero, aí começa a dar desconto porque quer fechar a meta, porque quer bater a meta, e aí não pode, tá, gente? Esse é o jeito errado, tá? E as metas inatingíveis, né, que desestimulam, esse é o pior erro dos colegas, já falei antes e vou repetir. Então, quando você coloca uma meta muito expressiva, pode ter certeza que aí no primeiro, segundo mês você, né, tchau meta, não quero mais saber disso, deixa eu continuar do jeito que eu tava mesmo, porque tá bom. Então vamos lá, né? Quem é que quer saber aí qual que é o jeito certo de construir as metas? Conta aí pra mim. Vocês fazem metas, gente? Pelo amor de Deus, que eu vou brigar, vou puxar a orelha virtualmente. Aí eu vou ir aí onde vocês estão se vocês não fazem meta. Clica nesse coraçãozinho aí quem faz meta, quem acompanha as metas, quem analisa as metas. Ó, o Galdino, o Vini... Vini é irmão? É irmão? É irmão, né? Meu Deus, eu esqueci o nome, ele vai brigar comigo! Ai, da Nossa Seguros. Gente, olha só, Juliana, eu vou puxar a tua orelha então, tá? E assim, ó, quem não tem corretora e que é colaborador de corretora, não tem que seguir. Do Vitor, me perdoa, não conta pra ele, senão ele vai brigar comigo. Vamos voltar. Fiquei vermelha hoje, gente. Cheguei a... Tô quente aqui. Olha só. Quem é colaborador de corretora, não é corretora ainda, né? Não tem que se satisfazer com as metas que são impostas, né? Pelo seu chefe, enfim, pela empresa, pela organização. Você tem que ter a sua meta própria, tá? Você tem que se desafiar. Daqui a pouco aquela meta que você recebeu, ela não foi analisada de uma forma personalizada e de acordo com as tuas competências, tá? Então, muito, mas muito cuidado mesmo com isso. Sempre procure se desafiar. Sempre, sempre é sempre, tá, gente? Não se contente com que as pessoas acreditam que você é capaz. Vá em busca de se superar, né? De se desafiar. Então, assim, a primeira coisa, né? A meta, ela precisa ser atingível, né? Então você precisa colocar algo, desenhar algo, né? Por exemplo, eu quero ganhar, né? Eu quero faturar 5.000 reais de renda mensal e vitalícia em 6 meses de trabalho. Então você tá colocando, né? Um objetivo. Não é eu quero aumentar a minha produção, não é eu quero vender mais, não! Eu quero faturar 5.000 reais vendendo seguro de vida em 6 meses de trabalho. Então você estipulou, além do valor que você quer, super específica essa meta, que é que você quer conseguir fazer isso em 6 meses, tá? Então, quando você faz isso, né, que você tem o que, né? O que eu quero? Eu quero faturar 5.000 reais. Quando? Né? Em 6 meses. Aí você precisa designar o como. Então, como que você vai atingir essa meta? Né? Quanto, gente, que você precisa vender? Quantas apólices que você vai ter que vender?
E aí você começa a fazer o planejamento estratégico da tua meta. Para fechar 15 apólices por mês, eu preciso fazer 50 ligações, né, para agendar essas 15 visitas e para converter 10 clientes. Enfim, estou falando números aleatórios aqui, mas isso você vai ter que estipular. Quanto que você precisa, qual que é a tua conversão. Então, à medida que você tem uma análise dos teus números, você consegue também ir alterando e deixando o teu planejamento estratégico de uma forma mais assertiva, tá? Porque se você não faz isso, aí você não sabe como intensificar. Lembra que eu falei antes a importância, né, de você intensificar? E outra coisa, né, gente? Você tem que fazer esse acompanhamento, né? Então, por exemplo, assim, eu estipulei, né, essa meta de R$5.000 e aí eu comecei fazendo 50 ligações. E aí eu percebi que dessas 50 ligações, 25 clientes aceitaram receber a minha visita. Então você tem um dado: 50% dos clientes que você ligou, que você prospectou, aceitaram te receber. Aí você anota esse dado, tá? E aí desses 25 clientes, né, que você foi visitar, você conseguiu converter com 12. Então, você vai colocar lá que o teu índice de conversão é de 48%. E aí, gente, você vai ver no final do mês. Então, com essa base que eu tenho, com essas informações, com esses dados, eu consegui bater a minha meta, eu consegui atingir os meus objetivos. Eu não consegui? Faltaram 2 propostas? Qual que é o ticket médio de venda que você fez? As minhas vendas lá teve um ticket médio de... tiveram, né, um ticket médio de R$80, de R$120, de R$200, enfim, né? Você que vai analisar os teus dados. E aí, com base nisso, você vai estar tudo ali, gente. Todos os dados vão estar ali. E vai ficar muito fácil para você saber para onde que você vai direcionar a tua metralhadora, né? Então tá. Então agora eu sei que eu consigo converter 48% dos clientes. Que eu consigo agendar visitas com 50% dos clientes que eu ligo. Então, se eu não estou batendo a minha meta, quanto que está faltando? Então eu já sei, eu preciso fazer mais 5 ligações, eu preciso fazer mais 10. Vai ser um número exato? Não, mas vai ser um número aproximado, que vai te dar com certeza muito mais confiança para você fazer o teu planejamento e não ficar que nem um barquinho em alto mar que vai para o lado que a onda for, né? Se o mar tá bom, tá, se o mar não tá bom, não tá. Não, é você que manda. É você que é o piloto disso tudo, né? É você que conduz os teus negócios e a tua vida. Você não pode ficar deixando as coisas acontecerem, né? Então, no momento que você tem dados, você tem o comando. E aí você vai saber quanto que você precisa fazer, né? Quanto que você precisa vender. Então, percebe, gente, como fica mais organizado? Fica muito mais organizado quando você estipula a tua meta e aí você faz o acompanhamento dela. E aí você vai me dizer, Antônia, mas eu acho difícil, ainda acho difícil construir a dita da meta. Gente, olha só, não tem mistério, tá? É o que você quer, né? Então, você quer vender mais quanto, aumentar o faturamento em quanto, você quer vender quantas propostas de vida, você quer faturar os R$5.000, é isso? Então, é os R$5.000 que é a tua meta, né? Uma meta possível, então eu sei que é possível R$5.000 em 6 meses de trabalho.
né? É isso que eu defendo e é isso que eu quero muito que vocês consigam também, não só 5, como 10, 15, 20, o que vocês quiserem, no infinito, tá? Então, assim, o que é o que você quer, aí você vai colocar um prazo para isso, né? Sempre tem que ter prazo, porque se você não tiver um prazo, um tempo para você atingir o teu objetivo, você vai procrastinar, né? E se esse tempo for muito longo, você vai abandonar o barco. E eu falo por experiência própria, tá? Já fiz metas de longo prazo que deveriam ser de curto e aí me danei, me lasquei, porque aí você perde a motivação no meio do caminho. E por isso que é importante você ter as submetas. Então, se você colocou lá o teu 5.000, você vai colocar, então eu vou vender, né, por mês R$ 1.633, né, enfim, nesse período. Não sou boa em matemática, tá, gente? Mas aí você vai dividir da forma que você achar melhor. E aí você vai chegar naquele ponto e vai dizer, opa, não atingir, tem algum problema, porque se você deixar lá só pro final dos 6 meses, aí vai acontecer aquilo, chegou nos 6 meses, nos 5 meses, quase fechando 6 lá, né? E aí você vai ver que deu BO, não tá nem perto de chegar, e aí já não dá mais tempo, e aí você fica frustrado que estabeleceu algo e não conseguiu chegar. Então estabeleça submetas, e aqui eu vou dar 2 dicas, né, super importantes para vocês. Quando você coloca a meta e quando você coloca submetas, você tem que ter a sua recompensa e também a sua punição. Ah, mas como assim, Antônia? Gente, olha só, se você colocou lá, estabeleceu a tua submeta, vamos supor de... Quem é que faz submetas aí? Me conta. Quem é que já trabalha dessa forma, nesse formato de ter submetas na empresa? Conta aí que eu quero saber, aperta o coraçãozinho aí. Olha só, quando você coloca as submetas e você atinge... Então, chegou lá no final do mês e você atingiu aquele valor que você colocou, você se superou, né? Ó, Rafael, que legal. Maurício também, que bacana. Então, assim, o que você vai fazer, gente? Você vai se presentear, né? Então, pra mulherada, é um dia no salão, né? Eu, pelo menos, adoro. Ah, é uma roupa nova, é um sapato, enfim, também nada que vai comprometer lá o lucro que você vai ter atingindo a meta total, né? Mas algo que vá te trazer uma sensação boa, uma sensação gostosa, né? De que você conseguiu em partes. Isso vai te estimular a continuar no caminho, né? E para os homens, aí o que os homens gostam? Cervejada com os amigos, né? Então eu vou bancar o happy hour aí dos amigos se eu atingir a minha meta. Então é isso, tá? Só que assim, não são só rosas, né? A vida também é feita do lado que não é tão bom. Então quando você não conseguir atingir a sua submeta, aí você vai se punir, tá? Exatamente. Ah, mas Antônia, como assim que eu vou me punir porque eu não atingi minha submeta? Você vai aumentar, né? Então, no mês seguinte, você vai precisar fazer X mais Y, ou seja, o valor que você se comprometeu, mais um percentual além da tua meta, para você entender, na verdade, para o teu, né, o teu inconsciente lá, né, o teu subconsciente entender que quando isso acontecer de novo, é que nem criança quando faz arte, ela sabe que se ela fizer, ela vai levar uma palmada ou ela vai ficar de castigo. A mesma coisa é você, a mesma coisa sou eu, tá? Então, quando você não atingir, você vai se punir. E aí você sabe melhor do que eu o que pode ser uma punição. Pra mim, por exemplo, além de ter que vender um percentual a mais, é ficar sem o meu café, né, gente? Quem me acompanha aqui sabe que eu sou viciada, então eu não quero ficar nenhum dia sem o meu café, então eu vou atrás das minhas metas sempre. Então essa é a dica aí, né, que eu
coloco para vocês. E só para reforçar a questão do acompanhamento, né, da importância do acompanhamento das metas, eu vou lembrar de uma live que eu fiz aqui com o Gustavo Zanon, onde ele, né, fez o Ironman, que é uma das provas mais difíceis aí de fazer no mundo todo, de ser concluída, na verdade, né? E aí ele fez a live aqui comigo e ele estava contando que para que ele conseguisse atingir essa meta de participar desse evento e de finalizar esse evento, ele precisava fazer todo o acompanhamento da evolução dele. E como que ele fez esse acompanhamento, né, dessa evolução, gente? Eles, os atletas, de um modo geral, têm aqueles aparelhinhos que vão dizendo quanto que ele melhorou, né? Qual foi a evolução dele, melhorou 1 segundo na corrida, melhorou 10 segundos, melhorou 1 minuto, e à medida que ele ia, né, se desafiando e que ele ia treinando, o tempo também ia melhorando. E isso era sempre acompanhado através dessas métricas que são desenvolvidas para atletas, né, aparelhos, enfim, que era o que eu tinha dito para vocês antes, né, que a gente precisa sempre acompanhar o que a gente está fazendo, seja se você não tiver uma planilha de Excel, se você não tiver um sistema para isso, você vai no dedão mesmo, né, você vai anotando lá a tua evolução para você saber onde precisa melhorar, e é assim que os atletas fazem, tá? Eles fazem todo o acompanhamento e eles vão vendo, aqui eu preciso melhorar, hoje eu não fui bem, e ao final de 1 ano, eu lembro que o Gustavo falou, nossa, em 1 ano, em 2, em 3, enfim, eu melhorei 1 minuto, 2 minutos, enfim, eu não vou lembrar aqui, mas o que eu quero dizer para vocês é que às vezes você vai colocar as suas metas e você vai analisar a tua evolução e você vai perceber que talvez ela não seja do tamanho que... Deixa eu colocar aqui, do tamanho que você quer, que é gigante, a gente quer melhorar de uma forma, né, expressiva, só que assim, não te assusta com isso, porque a caminhada é essa, é de grão em grão, é de degrau em degrau, e ela costuma ser devagar, e não se assusta, sabe por quê? Porque quando você faz esse caminho de uma forma lenta, você a absorve muito bem, e talvez muito mais do que quem esteja percorrendo esse caminho de uma forma muito rápida, muito acelerada, e que talvez vai cair lá em alguma emboscada, vai tropeçar em algo que você que está fazendo o teu caminho certo, correto, não vai ter porque você vai estar vendo, né? Você vai estar de olho em tudo o que está acontecendo. Então eu quis compartilhar isso com vocês para realmente você entender que o processo de construção de uma carteira de seguros de vida, o processo de vendas de um modo geral, a evolução, né, o crescimento, ele vai acontecendo gradativamente e você precisa ter consistência, né? Você precisa treinar, você precisa continuar, seguir em frente. Quando você segue em frente, a tendência é que tudo melhore. E o que eu vou deixar para vocês hoje aqui, para vocês começarem as suas metas, né? Para quem não tem ou para quem talvez esteja com uma meta aí que não está condizendo com a sua realidade, é hoje você pensar o que você quer. Não deixa a vida te levar, tá? Então hoje o passo que você vai executar a partir dessa aula é pensar o que você quer. Onde você quer chegar? Qual que é o destino da tua viagem? Não coloca a mochila nas costas e sai por aí a moda louco, né? Não. Pensa onde você quer chegar, o que você quer da sua vida, qual que é o teu objetivo. E aí hoje você pensa sobre isso e no final do dia você coloca no papel o que você quer. E aí depois que você colocar, você pensa em quanto tempo, e aí depois disso você vai desenhar o como. E se você precisar da minha ajuda, eu tô à disposição, me chama aqui, me manda uma mensagem que a gente faz esse processo, desenha esse processo aí de planejamento estratégico, de construção da tua meta juntos, tá?
E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado, que tenha feito sentido para vocês. Então, rememorando, para quem não estava aqui no início, no dia 7 de setembro começa aí o meu evento, que é um evento inédito, que eu tô super ansiosa e que eu fiz com muito carinho aí, né? Tô elaborando com muito carinho para vocês, que é a Semana da Independência com Seguros de Vida. Então, se você ainda não se inscreveu no evento, o link tá aqui na minha bio do Instagram. Você clica lá, um evento gratuito, ele é online, tá? Então, você pode assistir aí de onde vocês estiverem, e vai ser um prazer receber vocês no evento da Semana da Independência, tá bom? Um grande beijo e até amanhã às 11h01.